A história começa com a humanidade frágil e presa aos limites de suas curtas vidas, travando uma guerra insana contra seres imortais. Seres intocáveis pela morte. Esse conflito brutal, conhecido como a Guerra dos Imortais, quase destruiu o mundo, levando um confronto final épico. E no auge disso tudo, o destino do mundo dependia da batalha entre apenas dois homens, Graham, o herói, e Velto, o Senhor Demônio. O choque entre os dois foi simplesmente lendário. O poder de Velto era incomparável, sua presença exalava uma aura de invencibilidade. Mas, apesar de todo o poder do Senhor Demônio, a batalha teve um final surpreendente. Com um último golpe inacreditável, Graham derrubou Velto. Derrotado, o demônio reconheceu o poder de Graham, impressionado com o fato de um mero mortal conseguir superá-lo. Os dois guerreiros, então, compartilharam um momento de respeito mútuo, mas Velto ainda não conseguia acreditar no que havia acontecido. Ele era o Senhor Demônio, superior aos frágeis humanos em todos os aspectos. Sua estratégia, sua força militar, seu poder. Como eles puderam derrotá-lo? A resposta de Graham foi simples: vida. Ele explicou que a maior fraqueza dos humanos, sua mortalidade, é o que os impulsiona a lutar com tanta ferocidade. É a brevidade da vida que os torna fortes, que os empurra a sobreviver contra todas as adversidades. Velto se recusava a aceitar aquilo, mas antes de desaparecer, deixou para Graham um aviso gelado: onde a luz, a escuridão a seguirá. Enquanto a escuridão existir, eu voltarei, vez após vez. Eu sou o Rei Invencível. E com essas palavras dramáticas, o corpo de Velto se dissolveu no nada, despedindo-se de seu maior rival, enquanto Graham se separava de seu mais odiado inimigo. Mas isso era só o começo. Algum tempo depois, Velto desperta, encontrando uma garota misteriosa chamada Makina, que havia esperado 500 anos por esse exato momento. Ela, um tanto sem jeito, pede desculpas pela recepção modesta, mas Velto está apenas aliviado que sua reencarnação ocorreu sem interrupções. Ele está pronto para retomar sua missão de conquistar a nação de Eltel. Mas Makina tinha notícias. A nação que ele uma vez quis dominar já não existia mais. Ela explica que, 80 anos atrás, o mundo de Eltel e a Terra colidiram em um evento catastrófico, fundindo-se em um só. A colisão dessas duas dimensões devastou ambos os mundos, dizimando 90% da população no primeiro ano. Desde então, nações se dividiram, cidades entraram em guerra e o caos se espalhou. A Terra tinha tecnologia avançada, enquanto Eltel possuía uma civilização infundida com magia, e essas duas forças juntas criaram um novo mundo. Avanços inimagináveis. Agora é o ano de 2099, e Velto está completamente atordoado, tentando processar esse mundo desconhecido ao seu redor. Enquanto eles caminham pela cidade, um ogro gigantesco esbarra em Makina sem nem olhar para trás. Velto, furioso, não acredita no que viu. Como esses mortais ousam ignorar quem ela é? Ela é uma oficial de alto escalão do exército dele. Decidido a dar uma lição, ele invoca a arte secreta da magia Shantas, lançando um ataque para os céus. Mas, em vez de caos e pânico, a cidade toda reage apenas com irritação. Makina entra em pânico, explicando rapidamente que magia suprema é proibida naquele lugar, e eles precisam fugir antes que os guardas apareçam. Na fuga, Makina revela mais sobre o estado atual do mundo. Após os imortais fantasianos se dispersarem, os humanos interpretaram isso como um sinal de fraqueza e iniciaram uma campanha implacável para caçá-los. Armas anti-imortais foram desenvolvidas, e os imortais se tornaram alvo de eliminação. Velto, compreensivelmente abalado com tanta informação, ainda consegue se concentrar o suficiente para perguntar sobre seus 6 comandantes de elite. Makina, então, explica que a maioria deles está desaparecida, e um deles até se sacrificou para protegê-la, pois sabia que ela era a chave para a reencarnação de Velto. Makina, achando que o Senhor Demônio está meio com sede, sai correndo para pegar algo para ele beber. Enquanto isso, Velto percebe umas esferas flutuantes estranhas se reunindo ao redor de uma garota ali perto. Essa menina começa a usar as esferas para transmitir uma cena, digamos, inapropriada nas telas da cidade. Velto, curioso, se aproxima e a acusa de ser a responsável. Ela nega, mas ele, tranquilamente, revela que viu a Eter ao redor dela. A garota, chocada, fica encarando. Ele não devia ser capaz de ver isso, pensa ela. Depois de dar uma olhada nele, ela pergunta: quem é você? Sem pestanejar, Velto responde: eu sou o Senhor Demônio. Ela cai na gargalhada, obviamente não levando a sério. Mas Velto, nem aí para a reação dela, pergunta como ela alterou a transmissão.
A menina explica que é Ether Hacking e começa a despejar um monte de detalhes técnicos que Velto não entende nem um pouco. Então ele a interrompe e pergunta se ela conhece alguém chamado Marcos. A garota assume que ele está falando de um CEO famoso e o direciona para a empresa de Marcos. Velto, com toda a postura de um chefe, entra no prédio como se fosse o dono do lugar e ordena que a recepcionista anuncie sua chegada. Momentos depois, a secretária de Marcos, Kohara, aparece e o guia pelo corredor. No caminho, Velto nota uma criaturinha peculiar que continua aparecendo em vários lugares diferentes. Makina, quase com orgulho, explica que aquela criaturinha peculiar é o mascote da empresa. Finalmente, Velto encontra Marcos, e sem perder tempo, o Senhor Demônio relembra que é desrespeitoso permanecer sentado na presença do Rei das Trevas. Marcos apenas o encara e pergunta, com a maior calma do mundo, por que você está aqui? Velto fica ofendido, esperando que Marcos comemorasse sua ressurreição. Então, ele anuncia que está ali para reconstruir o reino imortal e recuperar seu trono. Mas Marcos simplesmente ri na cara dele. E não apenas isso, se recusa a ajudar e nem se dá o trabalho de chamar Velto de rei. Irritado, Velto se prepara para dar uma lição em Marcos, mas é surpreendido quando Kinara intercepta o ataque, usando magia de forjamento de armamento. Marcos, sem perder a compostura, manda Kinara se acalmar e encara Velto diretamente nos olhos. Ele diz que Velto está enfraquecido, que uma ferida como a que ele acabou de sofrer deveria ter cicatrizado instantaneamente se ele ainda estivesse no auge de seu poder. Marcos ri novamente, dizendo que é ridículo Velto pensar que poderia conquistar qualquer coisa, quando seu império foi jogado no esquecimento. E, como se isso já não fosse humilhante o suficiente, Marcos ainda acrescenta que poderia reconsiderar. Mas só se Velto rastejasse no chão como um verme. Velto, sem perder tempo, relembra Marcos que ele jamais poderá vencê-lo em uma luta. Mas, quando vai dar uma lição no desafiante, ele fica completamente chocado ao ver Marcos usar um quebrador de feitiços e destruir seu ataque instantaneamente. O grande rei das magias de Shantas, Velto, é deixado impotente, por um homem que nem sequer tem talento para magia. Marcos, generoso, decide revelar o segredo por trás de sua habilidade, um dispositivo estranho preso à nuca. Ele orgulhosamente chama isso de fruto da sabedoria da humanidade, um gadget mágico chamado família. Ele explica que, normalmente, lançar magia requer 4 passos, mas com o implante família, 3 desses passos são pulados. Em outras palavras, é um verdadeiro código de trapaça, permitindo que qualquer pessoa use magia apenas escolhendo uma opção e dizendo uma palavra. Nada de encantamentos complicados ou rituais demorados. Qualquer um pode usar, exceto Velto, é claro. Marcos, com um sorriso malicioso, adiciona que desenhou família especificamente para que seres superiores, como o Senhor Demônio, nunca pudessem usar. Ele previu o retorno de Velto e garantiu que, de qualquer jeito, o Lorde das Trevas não teria vantagem. Velto tenta atacar de novo, mas Marcos, mais uma vez, destrói o feitiço facilmente. Então, ele explica, nesse mundo, família é uma necessidade. Sem ele, uma pessoa é simplesmente lenta demais. Marcos continua seu discurso, revelando que, na verdade, ele nunca gostou de Velto. Apesar de ter jurado lealdade, sempre achou o Senhor Demônio tirânico, arrogante e melhor que ele em tudo. Marcos, claramente cansado de viver à sombra de Velto, decide que já é hora de despachá-lo de uma vez por todas. Ele invoca sua espada de sangue e, sem piedade, lança adagas direto no peito do Lorde Demônio, arremessando-o pela janela. Enquanto Velto ainda voa pelos ares, Marcos fecha o espetáculo detonando as adagas, declarando com um sorriso vitorioso, o Lorde Demônio está finalmente morto, e agora eu sou o novo Lorde Demônio. Mas, claro, Velto não estava morto, ainda. Sua regeneração, no entanto, estava dolorosamente lenta. E para piorar a situação, ele acaba esbarrando com os capangas que não têm muita paciência para o seu sarcasmo afiado. O resultado? Velto acaba tomando uma bela surra. Felizmente, Makina eventualmente o encontra, todo espancado e maltrapilho, em um trem. Ela pede desculpas por ter hesitado em contar sobre a traição de Marcos, mas Velto, surpreendentemente, a perdoa. Saber antes não mudaria nada. Makina o leva para sua casa, e Velto, sempre otimista, fica impressionado. Ele imagina que, mesmo nessa nova era, ela conseguiu um grande castelo para eles. Contudo, ao entrarem, fica bem claro que ele talvez tenha cometido um erro de julgamento. Ela o leva para seu pequeno apartamento, e ele, ao ver o primeiro cômodo, supõe que seja apenas um depósito. Mas não, era toda a casa. Velto solta uma gargalhada, acreditando que tudo aquilo era uma piada.
Mas Makina, com a maior seriedade do mundo, explica que aquele é seu espaço de verdade, já que seu emprego não paga muito bem. E, finalmente, a ficha cai para Velto. Sua fiel serva está morando em um lugar tão minúsculo. Velto, ao perceber que Makina tem vivido daquela forma por séculos, fica visivelmente tocado. Ele olha para ela com seriedade e diz: sua lealdade é algo que eu nunca vou esquecer. Makina, surpreendida por suas palavras, começa a chorar descontroladamente em seus braços, emocionada pela gratidão inesperada do Lorde Demônio. Séculos atrás, Mkaka estava sendo perseguida pelas pessoas de sua época. E, claro, depois que descobriram que ela era imortal, decidiram que a melhor solução seria jogá-la em um vulcão, como se ela fosse a culpada por todos os problemas deles. Mas, antes que Mkaka pudesse dar um mergulho na lava, Ftio apareceu do nada para salvá-la. Esse foi o primeiro encontro deles, e a única razão pela qual Ftio apareceu foi porque ouviu falar que havia outro imortal por aí. E ao ver Mkaka pela primeira vez, ele não ficou decepcionado. Ftio, todo cheio de charme, fez uma proposta: que Mkaka dedicasse seu corpo e alma a ele. A partir daquele dia, Mkaka foi mais leal ao Ftio do que um cachorro à sua ração. Logo, Mkaka acorda com seu despertador, e antes que Ftio acorde, ela se dirige à cozinha para fazer o café da manhã. Enquanto espera a sopa ferver, ela chama sua assistente virtual, Elat. Uma versão miniatura dela mesma aparece na sua frente, como se fosse um holograma. Elat começa a dar uma de meteorologista, fazendo um resumo da data, hora e condições do tempo. Mkaka pergunta como Elat está, e a assistente começa a rodar um diagnóstico completo dos sistemas dela. Espero que esteja tudo bem, porque eu não quero um dia de Mkaka queimou o café. Elat termina o diagnóstico e reporta que está tudo em perfeito funcionamento. Isso é ótimo, mas não exatamente o que Mkaka queria ouvir. Ela finaliza o café da manhã e, assim que termina, vai acordar Ftio e serve a ele a comida. Ele nunca viu nada igual, mas só pelo cheiro, já dá para saber que vai ser uma explosão de sabor. Ele pega os achis, dá a primeira mordida e... Bah! Ele adora o que Mkaka preparou. Isso deixa Mkaka mais feliz do que um gato em um caixa de papelão. Depois que Ftio termina de comer, ele pergunta se Mkaka conhece outros imortais. Ela, com um ar de mistério, revela que sim, conhece alguns que conseguiram escapar da caçada aos imortais. Mas ultimamente, andam desaparecendo como se fossem um truque de mágica. E, para piorar, Mkaka perdeu contato com 2 de seus amigos, Orner e Palme. Espero que só tenham se escondido, mas sem como falar com eles, só me resta fazer uma oração de que eles não tenham sido devorados por dragões. Ftio pergunta se as caçadas ainda acontecem, e Mkaka responde que, na verdade, acabaram décadas atrás. Tudo começou com Marcos, que estava mais interessado em garantir seu lugar no trono do que em fritar omeletes. Agora que ele é o rei do pedaço, não tem mais motivo para continuar a perseguição. A raiva que as pessoas tinham dos imortais diminuiu com o tempo, então não é tão perigoso ser visto na rua. Mas depois que seus amigos desapareceram, Mkaka foi até o apartamento deles conferir e, surpresa, a bagunça estava tão grande que parecia que um furacão tinha passado por ali. Acho que rolou uma briga de travesseiros, mas com menos travesseiros e mais socos. Mas a única pista que Mkaka conseguiu encontrar foi um bilhete com as palavras "Forno Imortal" escritas nele. Enquanto Ftio lê a mensagem, ele estica a mão para pegar sua xícara de chá, mas uma dor aguda faz ele esticar a cara como se tivesse mordido um limão. Ele acaba derramando chá por toda parte. Parece que ele ainda não se recuperou totalmente dos machucados que sofreu ontem. E não é só a regeneração dele que está mais fraca. Tudo nele está tão murchinho que até parece que tomou um banho de água morna. Até aquele feitiço que ele lançou quando chegou teria sido muito mais poderoso se Ftio estivesse com o tanque cheio. Mkaka conclui que isso se deve ao fato de que a fé que Ftio usava como combustível durante seu auge simplesmente desapareceu. Agora, tudo o que ele pode fazer é aparecer em livros de história, como uma lenda que ninguém mais se importa. As habilidades do Velto nunca mais voltarão de verdade, ele pensa. Mas ele acha que resolver isso vai ser moleza, pois só precisa se apresentar de novo para a galera. Dito isso, ele vira para Mkaka e diz que quer sair para explorar a área ao redor, já que ficar parado o dia todo não é bom nem para um super imortal. Mkaka, sempre cheia de boas ideias, sugere que os dois façam umas comprinhas na cidade. E o primeiro item da lista é um conjunto de roupas de rua decentes para Ftio. Então, eles entram em uma loja. Mkaka pede para Ftio subir na plataforma, para que a máquina faça uma digitalização 3D do corpo dele.
Ela se desculpa por estar limitada a roupas de loja baratas devido ao orçamento, mas Phil, com toda sua autoconfiança, diz que não se importa, já que sua beleza natural ficaria boa até com uma fantasia de banana. Depois de tirar as medidas, Mkaka pergunta se Phil tem alguma preferência de estilo, mas ele parece tão perdido quanto um peixe fora d'água na época moderna. Então, ele deixa a escolha nas mãos de Mkaka. Ela decide chamar a Elliot para ajudar na seleção, levando em conta o orçamento e a praticidade. Após um tempinho de processamento que parece mais longo do que uma reunião de família, Elliot opta por um macacão esportivo. Mkaka não acha que o macacão seja uma boa ideia, mas quando Phil vê, ele fica mais animado que criança em parque de diversões. Ele adora o visual e fica ainda mais curioso sobre o design nas costas. Mkaka explica que é uma língua antiga usada pelo povo que costumava habitar aquelas terras, e os símbolos na jaqueta significam Lorde Demônio. Como Phil parece ter curtido, Mkaka pega o macacão para ele e sai da loja, mas antes que ela deixe o local, Phil chama a atenção dela. Ei, espera aí, ainda não pagamos por isso. Mkaka responde com um sorriso. Relax, meu amigo. Aqui as transações são feitas automaticamente. É como comprar no shopping, mas sem a dor de cabeça. Depois, eles vão a um fast food, porque quem não ama um hambúrguer que parece ter mais queijo do que carne? Enquanto eles estão sentados juntos, Phil pergunta para Mkaka como é ter um família instalado. Ignorando a traição do Marcos, ele acha que o família é, sem dúvida, um dispositivo revolucionário e está curioso para saber mais. Mkaka explica que é super prático, pois não só facilita o uso da magia, como também serve para coletar informações, fazer compras ou até mesmo comunicar-se. Antes que os famílias fossem populares, as pessoas usavam smartphones para essas coisas, mas era tão inconveniente ter que segurá-los, parecia mais um exercício de academia. Phil pede para ver o família dela, então ele a vira e começa a tocá-lo. Mkaka fica um pouco assustada no início, mas logo percebe que está gostando tanto que nem nota quando seu família avisa que a frequência cardíaca dela disparou como um foguete. Depois de dar uma boa olhada, Phil pergunta se não é desconfortável ter o família instalado na nuca. Mkaka responde que, embora tenha sido estranho no começo, ela se acostumou. Afinal, ficou impossível viver a vida sem um desses depois que se tornou ilegal para as empresas de streaming enfiar anúncios na cabeça das pessoas. Mas, ao mesmo tempo, ter um família não significa que a vida vai melhorar, como ela pode provar com sua atual situação. Enquanto eles caminham para casa, Phil faz uma declaração triunfante: eu vou arranjar um emprego. Mkaka fica tão surpresa que parece que acabou de ver um cachorro de paletó. Um emprego? Você? Isso não é uma piada, né? Mkaka olha para Phil e diz que ele não precisa fazer algo tão mesquinho quanto trabalhar. Ok, a vida dela pode estar mais complicada do que entender as regras de um jogo de tabuleiro, mas ela garante que vai arranjar um estilo de vida melhor para ele. Vou pegar mais turnos, ou quem sabe até 2 ou 3 empregos. Mas Phil a interrompe, dizendo que os tempos mudaram. Ele já não é mais o deus onipotente que costumava ser, então precisa se adaptar às circunstâncias atuais. E o mais importante, ele não se sentiria bem se ficasse sentado fazendo nada enquanto Mkaka trabalhava duro para fornecer comida, roupa e abrigo. Sem suas obrigações como rei para ocupar seu tempo, ele vai precisar fazer alguma coisa. Mas isso não significa que ele desistiu de conquistar o mundo. Ele se vira para Mkaka e pergunta se ela está disposta a continuar servindo. E, com a determinação de um soldado em batalha, Mkaka jura que estará ao lado dele pelo resto da vida. Mais tarde, naquele dia, Phil está prestes a sair em busca de um emprego, mas Mkaka se recusa a deixá-lo ir sozinho. Sem mim, você pode acabar se perdendo ou pior, sendo contratado para vender aspiradores de pó. Mkaka está preocupada com Phil e diz que não pode deixá-lo ir sozinho. Mas Phil, com a sabedoria de um sábio de um filme de ação, lembra que ela tem seu próprio trabalho para se preocupar. Mkaka, com um brilho nos olhos, responde que pode simplesmente faltar ao serviço pelo dia. Mas Phil não está caindo nessa, e lhe dá um lembrete. No improvável caso de eu não conseguir um emprego, você vai ter que bancar a situação, então não pode simplesmente dar tchau ao trabalho. Mkaka concorda em deixá-lo ir sozinho, mas, para garantir, ela entrega a Phil um dispositivo com um pouquinho de dinheiro, porque vai que ele se perde ou acaba comprando um ingresso para o cinema. E isso tem um rastreador. Se você arranjar encrenca, é só usar e eu apareço em modo flash. Phil percebe que ela está realmente preocupada com ele, mas a intensidade dessa preocupação faz ele se sentir como um menino perdido no parque. E, mesmo que tenha dito que queria ir sozinho, ele não tem a menor ideia de que tipo de empregos existem ou como conseguir um. Além disso, a fome está batendo e ele não pode se dar ao luxo de ser exigente, a não ser que queira acabar pedindo esmola na esquina.
Ele se levanta e grita para o mundo: estou sem dinheiro e à procura de emprego. Mas, enquanto faz sua performance, um cara se aproxima e diz para ele parar. Se você quer trabalho, vai ter que ir até a guilda comercial com sua ID de cidadão. Mas Phil, com cara de quem não sabe nem o que é isso, pensa: ID de cidadão? Que tipo de documento é esse? O que eu sou? Um robô de papel? O cara, ao olhar para Phil, pensa: esse deve ser um imigrante perdido, sem a menor ideia do que está fazendo por aqui. Ele informa a Phil que está em a sua área, então não pode sair fazendo essas coisas à toa. Phil, percebendo que estava invadindo o território de alguém, rapidamente pede desculpas e começa a se retirar. Mas antes que consiga dar um passo, o homem lhe entrega um formulário de inscrição e diz: leve isso até a guilda comercial e se inscreva para um emprego. Não vai garantir nada, mas é melhor do que nada. Ah, e ele faz um alerta: cuidado com as empresas sob a IMI, especialmente as de construção. Eles são mais exploradores do que você consegue imaginar e riem na cara das regulamentações de segurança. Phil, que já estava tentando fazer sua parte na sociedade, apenas balança a cabeça e agradece o homem pela ajuda. Assim, ele se dirige à guilda comercial em busca de emprego, todo esperançoso. Mas, ao chegar lá, o entrevistador não parece tão animado com a ideia de empregá-lo. Na sua inscrição, Phil havia colocado magia de aniquilação em larga escala como uma de suas habilidades especiais. O entrevistador, com uma expressão de "o que foi que eu fiz para merecer isso?", pensa: isso é o que chamamos de um currículo que pode causar problemas. E como se isso não bastasse, Phil também escreveu criação de masmorras, experiência em liderar uma nação há 500 anos na sua inscrição. O entrevistador, com uma calma que beirava o sarcasmo, coloca o pedido de Phil de lado e diz: olha, amigo, não temos vagas para você. Além disso, como você não tem uma família, nem pode ser contratado. Depois de voltar para casa, Phil está se sentindo para lá de desanimado por não ter conseguido um emprego. Ele se joga no colo da máquina e pergunta: sério, sou incapaz de fazer qualquer coisa neste mundo? Mas ela, com um sorriso encorajador, o assegura: você ainda é superior a todo mundo, meu querido. Por que não deixa eu trabalhar de agora em diante? Mas Phil, com a determinação de um herói que não desiste, recusa ficar parado. Ele pergunta à máquina se há alguém que ela possa contatar para ajuda. E, pensando bem, ela realmente lembra de alguém. Phil fica surpreso. Uau, você tem um amigo nesta era? Máquina, em tom defensivo, responde: amigo? Não é bem assim. Nós apenas fazemos compras juntos, comemos, brincamos e dormimos por aqui e acolá, mas isso é só uma relação de conveniência. Phil, confuso, pensa: mas isso soa exatamente como uma amizade. Um pouco depois, eles encontram a amiga de máquina em um café nas redondezas, e Phil mal consegue conter sua curiosidade. Espero que ela tenha algo melhor para me oferecer do que esse currículo, que parece mais uma lista de desejos de Natal. E, adivinha só, quem aparece é a hacker que Phil havia conhecido no dia anterior. Ela se apresenta corretamente e diz que seu nome é Takahashi. Mas, mesmo que a máquina tenha mencionado como o grande senhor demônio seria ressuscitado um dia, Takahashi nunca pensou que teria chance de conhecê-lo de verdade. Ela começa a cutucar Phil, como se fosse um objeto de museu, para ter certeza de que ele é real. Máquina, indignada, grita para ela não ser desrespeitosa. Mas Phil, com um sorriso descontraído, diz que tudo bem, já que ele é quem está pedindo ajuda. Curioso, Phil pergunta como Takahashi e Máquina se conheceram. Então, Takahashi começa a explicar que conheceu Máquina em um site de... bem, vamos dizer que não é algo que você quer mostrar para sua avó. Mas, ao ver a expressão no rosto de Máquina, ela rapidamente muda de assunto e diz para Phil esquecer aquilo. Nesse momento, Phil nota a família no pescoço de Takahashi e decide dar uma olhada mais de perto. Isso a deixa um pouco assustada, mas ela permite que ele continue. Ele se desculpa por ter a surpreendido, mas estava apenas curioso porque notou que a família dela era diferente da de Aina. Uau, como você conseguiu essa beleza? Ele pergunta, apontando para o dispositivo, enquanto Takahashi tenta se recompor. Só espero que não seja um modelo que explode na cara das pessoas, porque eu não estou afim de uma explosão facial hoje. Takahashi fica surpresa ao descobrir que Phil pode fazer tudo isso só de tocar na família. Então, Máquina explica que Phil possui a habilidade Olho do Sábio, que permite que ele use o fluxo de mana para entender a composição de qualquer objeto que toca. Ele tem uma ideia geral de como uma família funciona, mas ainda há muitos componentes que ele não consegue analisar completamente. Mas isso é um problema para outro dia. O motivo de estarem ali agora é para perguntar se Takahashi pode apresentar Phil algum tipo de trabalho.
Takahashi pergunta por que Ftio não vai direto ao guilda comercial, mas ele já tentou e foi rejeitado por não ter uma família. Além disso, devido a certos KDUs, que vamos chamar de coisas estranhas e comprometedoras, contra ele, Ftio não pode ter uma família instalada. Então, eles esperavam que Takahashi tivesse algumas ideias. Takahashi pensa um pouco e olha para Ftio, um senhor demônio jovem de 500 anos, com uma voz incrível, um rosto bonito e, sem família. Parece que só existe uma opção clara disponível. Então está decidido. Ftio, você vai se tornar um streamer. Takahashi explicou que streamers postam vídeos de si mesmos fazendo qualquer coisa online e, em troca, ganham dinheiro com anúncios ou doações. Ela até tem uns equipamentos sobrando da época que fazia stream, embora estejam um pouco ultrapassados. Mas, se Velto fizer sucesso, ele pode comprar equipamentos novos, certo? Já Makina, por outro lado, é totalmente contra essa ideia de Velto virar streamer. Segundo ela, esse emprego é absurdamente instável e arriscado. Muito mais confiável, diz ela, seria ele arrumar um trabalho decente, tipo virar o mestre das grelhas num restaurante fast food. Mas Takahashi acha que isso pode ser a chance da vida dele. Afinal, Beléu tem uma voz incrível, é bonito e tem uma aura de estrela. Ou seja, ele preenche todos os requisitos para brilhar na internet. Quando Takahashi coloca tudo assim, Makina até admite que Velto é charmoso, mas ainda fica com o pé atrás sobre isso ser uma boa ideia. Além do mais, alguns jogos ele nem conseguiria jogar sem uma família, mas ele poderia só se dedicar aos jogos que ainda usam controles físicos. E, hoje em dia, a maioria das pessoas nem assiste pelos jogos mesmo, elas querem é ver o streamer em ação. Makina então pergunta a Velto o que ele pensa sobre tudo isso. Dada a escassez de opções, ele decide embarcar na ideia da Takahashi. Mais tarde, naquele mesmo dia, enquanto Makina tomava banho, Velto aproveitava para pesquisar sobre essa tal internet desse mundo novo. Não demora muito até ele entender como tudo funciona. Ele percebe que a internet espalha informações mais rápido que qualquer coisa que ele já viu. Mas, por conta de tanta informação, as pessoas acabam assistindo só a vídeos de gatinhos ou coisas questionáveis. Ele acredita que vai ser fácil ganhar a opinião do público a seu favor com tudo isso. E aí, do nada, Makina termina o banho e sai completamente nua. Assim que percebe a situação, ela corre para se vestir e pede desculpas a Velto por ter sido tão sem noção. Ela já mora sozinha há tanto tempo que isso virou um hábito. Velto diz que ela não precisa se desculpar. Ele achou o corpo dela bem bonito, embora ainda ache o próprio corpo superior. Umas horas depois, Takahashi chega na casa de Makina com todo o seu equipamento antigo, pronta para ajudar Velto a montar tudo. Quando terminam a instalação, ela entrega o controle para que ele experimente alguns jogos. Takahashi tenta explicar os controles para ele, mas Velto já corta, dizendo que nem precisa, ele já entendeu tudinho. Algo assim é bem mais fácil de analisar do que uma família. Então, ele começa a dar uma olhada na biblioteca de jogos e acaba se deparando com Bloodborne. Takahashi lembra que um monte de gente desistiu desse jogo por ser difícil demais, mas ela está confiante de que as habilidades analíticas de Velto vão facilitar tudo para ele. Porém, basta ele começar o jogo para mal conseguir passar da introdução. Isso é bem mais complicado do que ele esperava. Depois de algumas horas de jogo, ele ainda não fez muito progresso. Então, Takahashi diz na lata que ele é ruim mesmo. Makina acha Takahashi meio rude, mas Velto está bem ciente de que está jogando mal. Ele entende a mecânica, só não consegue dominar o jogo. Isso deixa Makina preocupada se ele realmente vai conseguir ser streamer. Já Takahashi acha o contrário. Ela acredita que isso pode ser ótimo para a imagem de Velto online, porque a única coisa que a internet adora mais do que um cara bonito, é um cara bonito que falha com confiança. Mas, antes de começar oficialmente, Takahashi diz que precisam trabalhar na saudação inicial de Velto. Ele pergunta se não pode simplesmente se apresentar normalmente, mas Takahashi responde que essa opção está fora de questão. Existem mais de 5 milhões de streamers no mundo, e menos de 1% ganha dinheiro suficiente para se sustentar. Ou seja, se Velto quer entrar nesse mercado, precisa causar uma primeira impressão que marque o público. Takahashi realmente acha que a saudação é um detalhe crucial. Então, Velto pergunta a Makina se ela tem alguma ideia. Makina pensa um pouco e sugere que ele adapte uma de suas declarações de guardião e use como saudação. Velto tenta e basicamente faz um discurso dramático, dizendo aos mortais tolos que eles deveriam se sentir honrados em estar na sua presença. Takahashi acha que é um bom começo, mas que ainda não é impactante o suficiente, então, terão que pensar em algo a mais para incrementar. Enquanto isso,
Takahashi diz que vai dar a Velto um curso relâmpago sobre tudo o que ele precisa saber sobre ser streamer. Basicamente, ele terá que fazer transmissões todo santo dia, mesmo que ninguém esteja assistindo, e, de jeito nenhum, ele deve mencionar certos assuntos. Takahashi avisa que Velto tem que evitar qualquer conteúdo erótico ou racista, senão, ele vai ser banido mais rápido que streamer famoso em polêmica. E, o mais importante, enquanto ele estiver fazendo live, Makina tem que tomar cuidado para nunca aparecer na câmera, porque eles não podem deixar o pessoal achar que ela é namorada dele. Nessa vibe boa amiga, Takahashi pede a um amigo que ajude a promover a live de Velto, mas já avisa que ele estará devendo um favorzinho depois. Com o passar do tempo, Velto começa a ficar cada vez mais popular. Quando os trolls inevitavelmente invadem a live dele, ele nem se abala. Na verdade, ele até encoraja os haters a continuarem zoando. Para ele, qualquer atenção é boa, já que ele literalmente se alimenta das pessoas pensando nele. Então, até a publicidade negativa acaba sendo um ponto positivo. Logo, através de muito esforço e determinação, Velto chega a 1 milhão de visualizações, e na sua live mais recente ele promete jogar Bloodborne 3 até zerar, sem pausas. Enquanto isso, uma câmera que está apontada para a casa de Makina acaba capturando o momento em que ela chega do trabalho, bem na hora que Velto finalmente termina o jogo. Ele comemora a vitória, e a galera no chat manda parabéns pela conquista. Mesmo tendo passado pelos 2 primeiros Bloodborne, esse terceiro foi insano de difícil, e ele agradece a todos, tanto fãs quanto haters, por ficarem com ele até o fim. Dito isso, ele encerra a live do dia. Depois de desligar, Velto respira aliviado, e Makina abre a porta para ver se ele precisa de alguma coisa. Ele diz que está tranquilo e que vai sair rapidinho para buscar uma encomenda. Makina se oferece para buscar para ele, mas Velto está doido para dar uma andada pela cidade. Então, ela promete deixar o jantar pronto quando ele voltar. Enquanto caminha pela cidade, Velto passa pelos becos mais sombrios e começa a refletir sobre o quão distorcidas e caóticas são as estruturas sociais dali. Mas, no meio da caminhada, ele congela ao ver um rosto familiar na calçada. É Graham, um antigo herói. Graham sempre foi um irmão bondoso e cuidava de sua irmãzinha Molina, que estava doente. Graham, ainda jovem e cheio de esperanças, consolava sua irmãzinha doente, prometendo que iria buscar algumas ervas medicinais para ajudar na recuperação dela. Mas, antes de sair, o pai o chamou e entregou uma espada, alertando-o sobre os monstros na floresta. Sua mãe, preocupada, fez uma oração rápida para protegê-lo, e Graham agradeceu aos dois pelo cuidado. Tudo estava indo bem na coleta das ervas, mas na volta ele deu de cara com um exército de homens-lagarto liderados por Zeno, um dos generais do Eu. Graham se escondeu para não precisar lutar, mas ficou com a pulga atrás da orelha. O que aquele bando de répteis fazia em um lugar tão isolado? Quando chegou em casa, teve sua resposta, e não era nada boa. Sua casa e sua família inteira tinham virado cinzas. Desde aquele dia, ele jurou vingança contra Velto. Agora, ali estava ele, sentado ao lado do inimigo mortal, com um olhar distante e um silêncio esquisito. Velto tenta quebrar o gelo e começa a falar sobre uma lojinha de udon incrível nas redondezas, garantindo que ali servem o melhor macarrão da área. Graham, no entanto, não parece impressionado e dá uma resposta meio vaga, quase sem entusiasmo. Velto insiste, tentando puxar assunto sobre como a comida dessa época é muito melhor do que nos tempos dele. Graham até concorda, mas o clima continua meio estranho. Finalmente, o udon chega, e os dois estão prestes a começar a comer quando Graham decide falar algo. Ele comenta sobre o quão bizarro é estar ali, tomando sopa ao lado do homem que destruiu sua família e amigos. Velto compartilha do sentimento, já que Graham eliminou sozinho vários dos vassalos de Eu, mas, por enquanto, ele não guarda rancor. Na verdade, Velto está curioso. Como é que Graham ainda está vivo? Ele, Velto, é imortal, então faz sentido, mas o que justificaria a sobrevivência prolongada de Graham? Graham então explica que não sacrificou sua mortalidade. Como recompensa por derrotar Velto, a deusa Melia o presenteou com a bênção da juventude eterna. Isso permitiu que ele sobrevivesse até agora, mas sem torná-lo realmente imortal. Velto, surpreso, comenta que essa deusa devia ter uma queda pelo Graham. Graham, com um nó na garganta, consola sua irmãzinha, dizendo que vai buscar algumas ervas medicinais para ajudá-la a melhorar. Ele está quase saindo de casa quando seu pai o chama e, dramaticamente, entrega-lhe uma espada. Afinal, há rumores de que monstros estão soltos pela floresta, então o velho quer que Graham esteja preparado para qualquer pepino que apareça. Sua mãe também não esconde a preocupação e faz uma prece rápida pela segurança dele. Graham agradece aos dois e, finalmente, parte para sua missão de botânico improvisado.
A coleta das ervas foi um sucesso e, já no caminho de volta, ele esbarra em algo inesperado. Um exército de homens lagarto, liderado por Zeno, um dos generais de Eu. Como estava bem escondido, ele conseguiu evitar um encontro direto, mas ficou se perguntando o que diabos aquela tropa estava fazendo por ali. Ao chegar em casa, descobriu a triste resposta. Sua casa e toda sua família tinham sido completamente destruídas, reduzidas a cinzas. Desde aquele dia, Graham jurou vingança contra Velto. Agora, porém, os dois estão sentados lado a lado num restaurante de udon, e Velto tenta animar o ambiente, garantindo que aquele é o melhor udon da cidade. Graham, no entanto, parece nem ouvir, perdido em seus pensamentos. Velto, um tanto persistente, tenta puxar outro assunto e comenta que a comida desse mundo é muito melhor do que nos tempos dele. Graham concorda, mas não mostra muito interesse em continuar a conversa. Finalmente, o udon chega, e os dois se preparam para comer. Nesse momento, Graham quebra o silêncio e comenta sobre o quão bizarro é estar tomando sopa ao lado do inimigo que destruiu sua família e amigos. Velto, sem perder o bom humor, responde que entende bem o sentimento, já que Graham sozinho eliminou vários dos vassalos de Eu. No entanto, ele diz que atualmente não guarda qualquer rancor, ele só quer saber como Graham conseguiu sobreviver tanto tempo. Sendo imortal, a longevidade de Velto é explicável, mas e Graham? Graham explica que não sacrificou sua mortalidade. Como recompensa por derrotar Velto, a deusa Melia o presenteou com a bênção da juventude eterna. Isso permitiu que ele sobrevivesse até agora, mas sem torná-lo realmente imortal. Velto, intrigado, comenta que a deusa Melia devia ter um certo fraquinho por Graham para dar um presente desses. Velto encara o ogro de frente, que exige uma grana pesada de Takahashi. Ela solta um riso sarcástico, dizendo que ele está fora da casinha se acha que vai arrancar tanto dinheiro dela assim. O ogro, no entanto, não tá pra brincadeira. Levanta a mão, pronto para desferir um soco daqueles. Mas antes que ele possa acertá-la, Velto surge e agarra o braço do grandalhão, mandando ele deixar Takahashi em paz. Velto até avisa que está de bom humor hoje, mas a verdade é que ele só tá segurando a onda porque não quer perder a chance de ver como suas forças andam. O ogro, sem dar a mínima, começa a rir, reconhecendo Velto como o cara que ele espancou sem piedade tempos atrás. Para ele, Velto é só um verme. Takahashi, tentando evitar um desastre, implora para Velto fugir antes que a coisa fique feia. Só que Velto responde, de boa, que tá tudo sob controle. Afinal, ele quer ver o quanto do poder que recuperou dos seus 1 milhão de inscritos já está em ação. O ogro avança para socá-lo, mas Velto simplesmente estende a mão e segura o golpe. Só que aí, o Brutamontes ativa sua magia de vento e, pá, o braço de Velto é despedaçado. Porém, com seu poder parcialmente restaurado, ele regenera o braço em um piscar de olhos, e num simples peteleco, lança o ogro direto para dentro de uma pilha de lixo. O cara tá apagado, e Velto não consegue esconder a decepção. Ele esperava bem mais do que isso. Takahashi se aproxima e pergunta se ele tá bem, e Velto responde que está ótimo, só quer saber quem era aquele cara e por que estava ameaçando ela. Takahashi explica que o ogro era para ser o guarda-costas dela em um grande serviço hoje, mas ele começou a fazer exigências ridículas do nada. Velto nem sabia que aquele maluco era o guarda-costas dela, então pede desculpas por ter apagado o Brutamontes. Mas Takahashi diz que tá tudo certo, até encontrou um guarda-costas muito melhor. Ela propõe que Velto seja o novo segurança dela por hoje e ainda oferece um pagamento. Como Velto deve um favor para ela, ele topa. Então, Takahashi o leva até o local e conta que está planejando roubar algo de um armazém, e precisa que ele cause uma distração enquanto ela termina o trabalho. Velto responde que entendeu o plano, mas antes que ela possa dar mais instruções, ele já se levanta e, apesar dos avisos de Takahashi, arromba a porta, diretamente para uma operação gigantesca da Yakuza. Ftio tá completamente perdido e não sabe o que tá fazendo ali, então resolve perguntar para Takahashi, pelo rádio, se aquele cubo na mesa é o alvo. Takahashi confirma, mas fica confusa com a comunicação dele, já que ele não faz parte de nenhuma família. Ftio, todo cheio de si, se orgulha em dizer que apenas copiou a magia da comunicação da família. Olha só, um mágico de carteirinha. Como não tem muitos inimigos por ali, ele se oferece para dar uma surra neles e entregar o cubo para Takahashi. Antes de começar a batalha, ela pede para ele não matar ninguém. Aí ele concorda e, para começar o show, faz a sua saudação de stream. O problema? Ninguém dos Yakuza sabe quem ele é. A tensão fica no ar, e Ftio pensa, eu tenho 1 milhão de inscritos, isso deve ser suficiente. Os Yakuza, confusos, acham que ele é só um maluco e um deles puxa uma arma mágica para disparar contra ele.
Mas Ftio não se abala e usa um feitiço de fortalecimento, desviando as balas como se estivesse em um filme de ação. Depois que o Yakuza fica sem munição, ele parte para cima, derrubando os caras um por um com uma facilidade impressionante. O Yakuza com a arma mágica, na pressa, troca para uma arma comum, achando que vai ser mais rápido do que recarregar. Mas antes que ele atire, Takahashi entra em ação, controla a visão do cara e faz uma ilusão que o faz disparar no parceiro. Ftio dá o golpe final no último Yakuza, e com todos no chão, a missão quase termina. Ele se aproxima de um dos Yakuza e começa a examinar a arma, que usa um cartão como munição. Takahashi está impressionada com a facilidade que Ftio teve para derrubar os Yakuza, mas sugere que eles peguem o cubo e saiam logo antes de arrumarem mais confusão. Ela tá indo se encontrar com ele, mas ele avisa, fica aí onde tá, porque parece que a coisa ficou feia. E antes que eles percebam, algo começa a atacar Ftio. Ftio, que tá se sentindo num filme de ficção científica, percebe que o novo inimigo tá coberto com uma espécie de manto de invisibilidade. Para deixar tudo mais emocionante, ele pega a arma mágica e dá um tiro, tirando o manto e revelando um mega robô. Takahashi, com cara de quem já viu isso antes, reconhece que é um Maguno Gear de 4ª geração. E para variar, ela sabe que isso não poderia pertencer aos Yakuza, porque essas belezuras custam uma fortuna. Ftio, como um verdadeiro nerd de batalha, fica empolgado e quer testar suas habilidades contra essa máquina gigante. Ele começa a atirar com a arma mágica, mas adivinha? A bala faz plim e não faz nada. O Yakuza que tá na máquina decide seguir o exemplo do Ftio e puxa sua própria arma mágica, só que a dele é bem mais poderosa. Ele tenta atirar, mas Ftio é rápido como um raio e se esgueira para um ponto cego acima do robô. Quando o Yakuza finalmente acha o Ftio e mira, já era. Ele tá pronto e dá um tiro potente direto no robô. Mas, apesar da força do ataque, Ftio sabe que isso não é suficiente para derrubar um monstro como aquele. Se tiro não funciona, vamos pra luta corpo a corpo. Ele pensa e invoca uma espada. O robô, em um gesto de quero ser legal também, transforma sua arma em uma espada e os dois partem pra cima um do outro, numa batalha digna de um anime com orçamento de animação alto. Ftio tá se divertindo pra caramba, mas a máquina começa a levar a luta a sério. Em um piscar de olhos, ele perde o braço e é decapitado. Enquanto ele parece estar morto, o piloto do robô começa a relatar que a missão foi cumprida. Mas, surpresa! A cabeça decapitada do Ftio começa a falar. Ele elogia o cara do robô por ser tão habilidoso a ponto de decapitar o Senhor Demônio, mas ainda assim dá uma dica de amigo, sempre dê um tiro extra no inimigo para ter certeza que ele tá realmente fora de combate. E como um bônus pela luta emocionante, Ftio decide dar ao piloto a honra de presenciar a arma mais poderosa do seu arsenal. Uma aura aterrorizante começa a emanar dele enquanto ele invoca, algo que deixa todo mundo em pânico. A batalha entre Ftio e o piloto do robô tá tão intensa que o cara tá paralisado de medo. Ele nunca enfrentou alguém tão forte. Enquanto Ftio vai cortando os membros do robô um a um, o pobre coitado acaba caindo no chão com apenas uma perna restante. Mas calma, Ftio é um cara legal e evitou atingir órgãos vitais, então o sujeito ainda tá respirando. Ele até pensa em interrogar o cara depois, mas antes que isso aconteça, o piloto do robô faz uma última chamada para HQ. Falhei em eliminar o alvo e não consegui recuperar o objetivo, então vou executar o código 890. E se você está se perguntando o que é esse código 890, vamos apenas dizer que tem uma arma embutida no capacete do robô para garantir que o piloto não seja interrogado. Que prático, né? Depois desse drama todo, Takahashi aparece de sua toca, aliviada por Ftio estar bem, mas com a cara de quem viu um filme de terror. Foi muito freak ver sua cabeça sendo cortada. Ftio, no entanto, tá mais impressionado com a tecnologia do que com seu próprio fiasco. Essas armas são de deixar qualquer um com medo. Esse tempo é realmente assustador, ele diz, enquanto Takahashi se pergunta como ele não se dá conta de que, na verdade, ele é o verdadeiro terror. Você destruiu um Maguno Gear sozinha, Ftio. Essas coisas são fortes o suficiente para dizimar países inteiros. Takahashi fica nervosa, sabendo que esse modelo foi feito pela empresa do Marcos. Os Yakuza nunca teriam conseguido um desses. Agora tô começando a achar que essa missão pode dar mais trabalho do que eu esperava, ela admite, olhando nervosa ao redor. Mas Ftio, sempre curioso, pergunta por que tanta confusão só para pegar as malditas cubos. Takahashi explica que o cubo é, na verdade, um dispositivo de armazenamento, e o que o cliente dela quer é a informação que está dentro. Então ela puxa um leitor de cubo e coloca o cubo nele. No começo, só aparece uma página em branco, mas depois de alguns ajustes da Takahashi, o cubo se abre e uma lista de nomes aparece na tela. Takahashi está perdida, sem saber o que fazer com aquela lista, mas Ftio,
com seus superpoderes de reconhecimento, percebe que os nomes são de seus sujeitos imortais. Espere um segundo. Esses são meus experimentos. O que está acontecendo aqui? Ftio fica em choque, imaginando o que isso pode significar e como a situação está prestes a esquentar. Takahashi decide que é hora de contatar seu cliente para descobrir do que se trata aquela lista. Mas, adivinha? O cara não está atendendo o telefone. Acho que vamos ter que ir até lá pessoalmente, ela diz, com a expressão de quem não está muito feliz com a ideia. Então, ela deixa Ftio no imponente prédio onde o cliente mora e informa que o cara que eles procuram está no 13º andar. Enquanto sobem até a porta da frente, Takahashi usa suas habilidades de hacking para contornar o sistema de segurança, abrindo caminho como uma verdadeira artista do crime. Não tem sistema de segurança que eu não consiga driblar, ela exalta, cheia de orgulho. E lá vão eles pegar o elevador. Takahashi está prestes a apertar o botão do elevador, mas Ftio a interrompe, todo animado. Deixa que eu faço isso, ele diz. Takahashi acha que não tem problema e pergunta por que ele quer apertar o botão. Ah, eu só gosto de apertar botões, Ftio responde com um sorriso, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Ele começa a apertar o botão do 13º andar, mas Takahashi esqueceu de mencionar que essa maravilha de elevador não leva direto ao 13º. Não. Primeiro, eles vão parar no 2º andar, depois no 17º, voltam pro 4º, e assim por diante, como um verdadeiro tour de elevador. Quando finalmente chegam ao 13º andar, Ftio sai do elevador todo empolgado, mas Takahashi puxa ele de volta. Espere! O meu cliente é um cara bastante paranoico, então ele armou várias armadilhas por aqui. Se você ativar uma delas, vai acabar virando carne moída. Ftio agradece pela dica, mas do jeito que ele vê, não parece que haja armadilhas na sala. Na verdade, seria mais preciso dizer que todas as armadilhas físicas e mágicas já foram desativadas. Takahashi fica boquiaberta. Uau, você conseguiu perceber isso rapidinho. É que parte das minhas responsabilidades como Senhor Demônio inclui construir e manter masmorras. Reconhecer armadilhas é uma questão trivial para mim, Ftio responde, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Eles continuam andando até finalmente chegarem à porta de Takahashi toca a campainha, mas, nada. Estranho, ele normalmente responde, mesmo que ignore chamadas, ela comenta, franzindo a testa. Talvez ele esteja ocupado. Ou seja, um mestre em ignorar pessoas, sugere Ftio, enquanto esperam a resposta que pode nunca vir. Ao olhar mais de perto, Ftio percebe que a porta não estava nem trancada. Isso acende um sinal vermelho na cabeça de Takahashi. Espera aí, o nunca deixaria a porta da frente assim, à deriva. Ele deve ter se esquecido de trancar por causa da última série que assistiu ou algo do tipo. Ftio sugere que eles avancem com cautela, afinal, nunca se sabe o que podem encontrar ali dentro. Com isso, Takahashi assume a liderança e avança em direção à sala de trabalho do U. Quando ela entra, dá de cara com o sentado em sua cadeira. Mas, quando se aproxima um pouco mais, ela percebe que ele está completamente ensanguentado e sem vida. Ai, meu Deus! Takahashi grita, quase pulando para trás como se tivesse visto um espírito. Mas Ftio, calmamente, se aproxima para inspecionar o corpo. Ele reconhece o rosto do U, embora se lembre de que ele estava vestido de maneira bem peculiar na última vez que o viu. Você sabe, com aquele visual de mendigo, comenta. Totalmente a cara do U. Ele adorava se vestir assim quando ia atrás de informações, responde Takahashi, ainda em choque. Olhando mais de perto, Ftio nota uma facada bem no peito e outra no pescoço de U, pelo estado do sangue. Parece que ele foi morto há alguns dias, ele deduz, com um ar de especialista. Um cara como U certamente tinha muitos inimigos, mas essa execução foi muito profissional para ser só por raiva. Takahashi franze a testa, percebendo que provavelmente um assassino foi contratado para eliminar U, especialmente porque o matador se deu ao trabalho de destruir a família do U. Alguém deve estar tentando esconder alguma informação que U tinha, provavelmente relacionada ao trabalho que ele me passou, ela conclui, frustrada. Mas, claro, agora que ele está morto, não dá para perguntar a ele. Takahashi reflete por um momento e decide vasculhar o quarto do U. Um veterano corretor de informações como ele com certeza esconderia algum dispositivo de armazenamento offline para segurança extra. Após uma busca rápida, ela encontra um laptop em uma gaveta secreta da mesa. Aqui está. Isso deve ter as respostas que precisamos. Ela exulta. Mas, quando ela liga o laptop, se depara com um emaranhado de arquivos corrompidos. Não. Por favor, não me diga que esse negócio está quebrado. Takahashi reclama, mas Ftio, com seu olhar atento, percebe que os arquivos estão organizados de uma maneira bem específica.
Na verdade, isso pode ser um quebra-cabeça. Vamos compor isso, ele diz, animado. E não é que, depois de um tempinho de pesquisa, Takahashi consegue desvendar um vídeo que o gravou. Olha só, ele fez esse vídeo caso fosse morto antes de terminar sua investigação. Que premonição, hein? Comenta Ftio, enquanto Takahashi começa a assistir, esperando que o tenha deixado algum conselho ou informação valiosa. Ou, no mínimo, um aviso sobre o que eles devem fazer agora que estão envolvidos nesse emaranhado de confusões. No vídeo, o revela que ele queria que pelo menos uma pessoa soubesse a verdade, porque a prosperidade daquela cidade foi construída sobre um mal aterrador. A toda poderosa cidade deve sua força a um reator Aether no centro. Mas, com esse tamanho todo, ele precisaria de pelo menos 10 linhas de lei para conseguir dar conta da demanda energética. E aqui, olha só temos 2. Takahashi ouve isso, meio incrédula. E como é que esse reator nunca fica sem energia? Exatamente. O reator deve estar puxando energia de outra fonte. E essa fonte secreta é o projeto Forno Imortal, Ftio explica, com o ar de quem adivinhou o mistério do século. Basicamente, o forno queima as almas de imortais como se fossem lenha e converte a energia resultante em Aether para a cidade. Takahashi faz uma careta, imaginando o que isso significa. Ah, isso é horrível. Ftio continua, e como as almas dos imortais são bem mais poderosas, uma só alma gera muito mais energia do que 1000 almas mortais juntas. O que o descobriu foi que a empresa do Marcos contratou moradores de rua desesperados como operários para a construção do forno imortal. Mas, assim que o trabalho acabou, esses pobres coitados sumiram. O acredita que foram todos mortos para alimentar o forno também. É um verdadeiro banquete de almas. Takahashi comenta, engasgando de horror. E um dos primeiros imortais a ser queimado foi o Zeno, que era um dos subordinados mais chegados do Ftio. E isso deixou ele bem irritado, conclui Ftio, já prevendo a cena de fúria que viria a seguir. Esse esquema foi uma jogada do Marcos para transformar a opinião pública contra os imortais, fazendo com que todos aceitassem suas execuções. Assim, ele poderia queimar as almas à vontade sem ninguém ficar sabendo. Takahashi fica indignada. E agora, ele fez um acordo com a Yakuza para comprar informações sobre mais imortais. Isso significa que ele está ficando sem almas para queimar e está à procura de novos alvos. Se o forno ficar sem combustível, a essência da cidade simplesmente deixará de existir. Isso é errado, injusto e nojento. Após o vídeo terminar, Takahashi está prestes a explodir de raiva. Esses imortais estão sendo tratados como lixo. Não posso acreditar nisso. Mas ela sabe que não pode fazer nada a respeito. Mesmo que tentasse divulgar essa informação, provavelmente acabaria morta, igual ao U. Calma, Takahashi. Isso é um problema para imortais. E como rei dos imortais, é meu dever fazer algo a respeito. Não se preocupe com isso agora. Ftio diz, tentando confortá-la. Então, eles decidem informar os oficiais da cidade sobre a morte do U, para que ele possa ter um enterro digno. Enquanto saem, Ftio tenta entrar em contato com a MCK para informá-la sobre o forno imortal, mas, para seu horror, ela não atende às chamadas. Algo deve ter acontecido com ela, ele diz, preocupado. Lembre-se de estar inscrito pro próximo episódio, filhote.